Cultura Geral. Apoio. UniBH Mérito Enem. Bolsas de até 100%. Inscreva-se em unibh.br/Mérito Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. Hoje, essa semana está meio enferrujado, gente. A gente está voltando aí com Cultura Geral, então a gente está pegando o ritmo, né, de novo. Mas é sempre um prazer fazer o Cultura Geral. E hoje a gente vai discutir a lei de abuso de autoridade. A gente está começando essa semana. Eu acho que a gente precisa colocar todos esses assuntos. Semana que vem também vai ser assim. A gente vai voltar com os assuntos que nós discutimos, principalmente no final do ano passado, para a gente retomar essas pautas e discutir os assuntos que são necessários para a sociedade brasileira. E a lei de abuso de autoridade não pode ficar fora dessa discussão. Eu acho que a gente precisa discutir, debater. Essa é a função e a ideia do Cultura Geral, né? E da TV Banqueta também, de trazer os assuntos, debater, conversar, explicar para a sociedade, para as pessoas, o que está rolando e o que está acontecendo de fato na aplicação não só do direito, mas na criação de leis e do comportamento humano e social, mas também trazer um olhar crítico, né, pensante, dentro daquilo que a gente consegue oferecer. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje, para a gente trocar essa ideia, bater esse papo super importante, interessante, está aqui o professor da UniBH, Thiago Ganda, juiz de direito também, e o Thales, muito bem recomendado pelo Thales Cata Preta. Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu acho que a gente não pode, o assunto não se esgota, e a gente não pode parar de debater, né? Eu acho que a gente está voltando, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer esse caminho inverso, né? Está tendo esse caminho de pouco diálogo, a gente vai ter que fazer o caminho inverso de muito diálogo, né? Seja muito bem-vindo. Eu agradeço sinceramente o convite, né? Tô aí agora iniciando meus trabalhos na UniBH com muita alegria, e fiquei muito satisfeito com o convite de poder estar aqui no Cultura Geral. E acho, na verdade, é o seguinte, o momento é oportuno, porque a lei entrou em vigor, na verdade, agora, né, no começo de janeiro, porque ela tinha uma vacatio legis de 120 dias, veio de setembro, então agora em janeiro a lei está entrando em vigor, né, e de fato é um tema que a gente precisa discutir mais, evoluir na discussão desse tema, porque é algo que afeta sensivelmente a relação entre as pessoas, de alguma maneira. Ô Thiago, antes de a gente entrar na lei propriamente dita, eu queria te fazer uma pergunta, que é o desafio de ensinar direito penal, que também vai acabar de ser constitucional também, nesse mundo que você ser juiz, então você decide alguma coisa de manhã, outra coisa à tarde, e de noite você tem que dar uma aula que às vezes vai ter que contradizer em muitas coisas daquilo que foi decidido já no dia, que está tão corrido que as coisas estão acontecendo assim, quase que simultaneamente, né? Como é que é o tamanho desse desafio? O ensino, né, como toda a nossa sociedade, evoluiu muito, principalmente por causa do acesso às mídias sociais. A gente tem acesso à informação online. Então agora eu pego aqui meu telefone e eu consigo ter acesso ao que está acontecendo agora, né, no Brasil e no mundo. E o professor tem que estar preparado para isso, evidentemente. Então, por esse aspecto, eu até acho assim, hoje não tem como, por exemplo, você evitar que um aluno vá para a sala de aula com o telefone. Todo mundo anda com o seu telefone porque ele deixou de ser um mero instrumento de comunicação, mas na verdade virou um instrumento de trabalho, de estudo, enfim. E eu acho que o que o professor pode fazer nesse sentido é aproveitar dessa ferramenta. Então, já que nós temos acesso online às informações online, que isso seja trazido para dentro de sala de aula, que essa discussão seja sempre no calor, porque acontecia muito o seguinte, né, no passado, você falava uma coisa em sala de aula e alguns dias depois aquilo mudava e a discussão não se retomava. Hoje a discussão ela está o tempo inteiro, ela vai e volta, porque as coisas não têm uma perenidade, vamos dizer assim. E nós estamos vivendo um momento turbulento, né? Sem nenhuma dúvida, a gente vive um momento turbulento e eu até imagino que é um momento de evolução democrática mesmo. Sim. Faz parte da evolução da democracia o momento que a gente vive no país. E o que a gente tem que aproveitar dentro de sala de aula é esse momento de evolução, esse momento de ebulição, e extrair dali raciocínio jurídico, raciocínio lógico, compreender que para além do direito penal,
né, nós temos relações sociais, relações humanas, o direito penal é só a pontinha do iceberg dessa confusão toda, né? Aliás, deveria ser a última rádio. Deveria. Deveria. Tiago, eu fiz essa pergunta e faço essa pergunta constantemente. Fiz para o Eros Grau, fiz para o Nutti, fiz para o Ciro Gomes, fiz para a Duda e vou fazer para você. A gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade, nesse momento turbulento que a gente está vivendo, também no direito penal? Eu não sei se a gente vive nesse limite. A gente vive uma linha tênue realmente no direito penal, porque todo desenrolar dessa dicotomia que nós vivemos, né, de esquerda e direita hoje, né, no cenário nacional, e eu diria o cenário mundial, né, isso é algo que a gente percebe em todo lugar, ele vai terminar no direito penal. Ele vai terminar onde os crimes se iniciam, e aí o direito penal é chamado a resolver. Então eu não sei se o direito penal vive nesse limite da ficção, porque na verdade, quando nós tratamos do direito penal, nós estamos tratando de fatos reais. Então eu não sei se nós estamos nesse limite da ficção. Eu acho que a ficção fica para o imaginário das pessoas. Porque na realidade, na atuação ali do Poder Judiciário, na atuação do Ministério Público, na atuação da polícia, o trabalho é com a realidade. A ficção do direito penal, né, as histórias do direito penal ficam para o imaginário. Porque o dia a dia da persecução penal é muito real. Né, ele realmente trabalha com aquilo que é real, que é palpável, que é possível se estabelecer ali uma evolução probatória, enfim. Então eu não acho que a gente vive esse limite no direito penal. Né? Claro que nas relações sociais sim. Porque hoje a gente vive muito no mundo virtual, né? Então nas relações sociais nós temos realmente uma linha tênue entre o que é realidade, o que é ficção, né? A sua vida da rede social é a sua vida real. Sim. Então nós vivemos isso, mas no direito penal eu não sei se a gente encontra essa proximidade tão grande. Porque na prática o que a gente trabalha são com os fatos da realidade mesmo. Eu tenho uma ideia de fazer aqui, antes da gente entrar nos temas, a gente faz um trabalho meio que de antropologia e sociologia. Ontem a gente estava discutindo aqui com a doutora Roberta, que ela não gosta de chamar de doutora, já vai me xingar. Mas eu estava discutindo com a Roberta sobre sociologia do crime, e nesse é óbvio que tem que entrar algumas discussões, e tem um dado muito interessante, que 100 milhões da população brasileira vive com R$400. Nós estamos falando de 50% da população brasileira. E isso chega no direito penal. Como é que é, e aí, falando, sai do campo do campo da academia, do professor, e vai para o campo do juiz? Como você enxerga essas informações quando chega até você, e óbvio que você tem que decidir, tem que tomar uma decisão também, acaba sendo sofrido também, Tiago? Sabe o que acontece? O problema do crime nunca foi um problema jurídico. Ele é um fenômeno social. Desde que o mundo é mundo, o crime existe. Ele é um fenômeno ligado às relações sociais e não ligado ao direito. Então, quando nós partimos desse pressuposto, o que a gente já percebe de início é que a solução dos problemas criminais, ou a solução, né, dessa onda de criminalidade, passa por uma ação do Estado. Não do Estado juiz, do Estado executivo, né? Do Estado, que é aquele que tem o poder de dar para essa população menos favorecida condição de saúde, educação, saneamento básico, para que ela não ingresse no crime. Agora, uma vez que isso faltou, né? E eu não digo que isso seja a razão de todos os problemas, tem N fatores, o problema é multifacetário, evidentemente, mas uma vez que o crime acontece e isso vem a julgamento, é muito comum que a gente encontre, né, como linha de defesa, por exemplo, né, esse não acesso, né, essa fragilidade, esse não acesso à saúde, à educação, enfim, essa falta de oportunidade como uma razão, né, da prática do crime. Mas no direito penal, nós julgamos o fato ocorrido e não a pessoa. Então, se eu julgo o fato que aconteceu, eu não tenho como afastar a aplicação da norma jurídico-penal com base no argumento da falta de oportunidade, da condição de miserabilidade.
salvo em hipóteses específicas, por exemplo, de um estado de necessidade, um furto famélico, né, para salvaguardar, né, a sua condição até de vida, né, o furto de um medicamento para salvar a vida de um filho que precisava do medicamento urgentemente, e se ele não desse o medicamento, o filho morria. Então, são situações que o próprio direito penal também cuida de solucionar, né, com as hipóteses que excluem a ilicitude ou a tipicidade da conduta. Mas, para o juiz que vai julgar, a gente está preso ao fato, e eu preciso decidir o fato. Então, eu não julgo aquela pessoa que está ali diante de mim, eu julgo o fato por ela praticado. E nesse ponto, eu diria assim, aplicar o direito penal não causa maior sofrimento, porque você está decidindo sobre aquele fato. Se o fato é real, ele aconteceu e está provado, né, você não tem outro caminho que não seja a aplicação do direito penal. Mas para o juiz, enquanto participante dessa sociedade que a gente vive, para o juiz enquanto inserido neste meio e que percebe essas vulnerabilidades, é claro que há, sim, um certo sofrimento, vamos dizer assim, talvez uma questão até moral, que o conduz a aplicar uma pena mais branda, a ser mais condescendente com o erro alheio, né? E isso a gente percebe claramente em muitas decisões. Tanto é verdade que se você pegar decisões de indivíduos que praticaram o mesmo fato, mas que tiveram todas as oportunidades, todas as condições de não terem o praticado, porque tiveram instrução, né, vieram de uma classe social mais elevada, há um maior rigorismo, né, há um maior rigor do magistrado. E isso é sintomático, isso é perceptível. Eu não digo que o juiz deixa de condenar, ou condena porque é rico, porque é pobre, não é isso. Mas é sintomático, que ele teve mais oportunidade. Eu posso exigir dele um comportamento conforme o direito, de forma mais incisiva do que daquele que está passando sofrimento, está passando necessidade e vive no limite ali entre o que é certo e o que é errado, né? Porque se for em qualquer comunidade hoje, o que você percebe é que a criança cresce, ainda que ela tenha os pais honestos, de caráter, trabalhadores, ela cresce sempre no limbo, no limite entre o que é certo e o que é errado. Entre o exemplo do tráfico, entre o exemplo do bandido que alcança os bens materiais e o exemplo do pai que está ali trabalhando e às vezes não tem a mesma condição, né? Eu estava vendo, você falando, fazendo um recorte na sua fala, eu estava vendo uma matéria, e me parece que foi na Exame, ano passado, que 2 de cada 3 crianças que faziam um avião, ou que mexiam com... É um avião, né, do tráfico, né? Eles faziam para levar comida para casa. Então, assim, você tem uma realidade posta ali, muito sofrida, né? O que a gente vê muito, e assim, é o que eu estou dizendo, o sofrimento não é do juiz, o sofrimento é de qualquer pessoa inserida. Que o juiz não é uma pessoa fora do contexto exato, social. Só que nós nos deparamos com a realidade. Então, às vezes, e principalmente o juiz da infância e juventude, ele encontra situações de crianças pequenas em situação de absoluto abandono ou de absoluto risco, exposição da sua infância, do seu direito ao estudo, do seu direito a um ambiente saudável, totalmente exposto pela omissão do Estado. E isso é algo que às vezes não chega para as pessoas. Mas eu lembro muito do Rogério Greco, ele comentando que naquela invasão do Alemão, sim, quando eles subiram, e ele chegou a subir, naquela época, ele subiu junto lá com o pessoal do BOPE, e ele comentando, dizendo o seguinte, que quando eles chegaram lá em cima, lá dos últimos barracos lá do morro, eles encontraram um barraco de 100 pisos, terra de chão, com 2 crianças pequenininhas brincando, sozinhas, como se nada tivesse acontecido, ou seja, vivendo uma situação ali de absoluta, como é que eu vou dizer, desconexão com a realidade do que estava acontecendo naquele momento, né? Então, assim, na realidade é uma situação de completo abandono. Completo abandono. Tanto do Estado quanto das pessoas, né? A pessoa está ali. Bom, dito isso, vamos entrar na lei de abuso de autoridade. Tiago, o que é a lei de abuso de autoridade? Vamos lá. Olha só, a lei de abuso de autoridade não é, como é que eu vou dizer, uma novidade. Já existia uma lei anterior, tanto que foi revogada pela Lei 9. Então, você tinha uma lei de 65, que tratava do abuso de autoridade. Não é nenhuma novidade o enfrentamento deste problema, mas é uma lei que se dispõe a punir criminalmente os desvios daquele que, no exercício da sua função estatal,
né, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, ainda que não sejam, né, servidores públicos, no exercício de algum mister ali nesses órgãos, ultrapasse o limite constitucional, ultrapasse aquilo que é razoável e assim favoreça, né, ou se favoreça deste comportamento, deste abuso, dessa violação do direito das pessoas. Quem pode ser afetado? Quem pode sofrer? Isso é uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte, a lei ela vai dizer que todos os membros, né, os integrantes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário podem ser, né, autores dos crimes de abuso de autoridade. Todos eles podem ser. O que eu acho interessante, e até teve algum parlamentar que, à época da edição da lei, ele foi à imprensa e ele dizia assim, não, mas inclusive nós parlamentares podemos ser punidos pela lei de abuso de autoridade. O que é interessante é quando você lê os crimes da lei de abuso de autoridade, você custa encontrar um que dá para o parlamentar ser inserido. Você não consegue encaixar ele. A não ser, talvez, uma carteirada, né? Teve um episódio do parlamentar que queria entrar num voo, né? Então ele, que eu sou, não sei se é deputado ou senador, enfim, eu não me recordo quem é, mas eu lembro desse episódio, a não ser numa hipótese assim, que revelaria, que pode configurar o abuso de autoridade. Mas fora isso, se você ler todos os crimes da legislação, você pouco encontra, ou praticamente não encontra, a possibilidade de inserir um parlamentar nos tipos penais, sabe? Como sujeito ativo do crime. Sim. Mas a hipótese é que todos nós estamos sujeitos. Inclusive a lei, imitando lá o 327 do Código Penal, ela diz quem é o agente público que pode praticar o crime de abuso de autoridade, e ele é bem amplo. Inclusive, o agente sem remuneração, que não esteja vinculado formalmente ao Estado, pode, se for um servidor terceirizado, um estagiário, todos eles podem praticar o crime de abuso de autoridade segundo a disposição da lei. Muita polêmica? Muita polêmica. A lei de abuso de autoridade, e aí nós temos que ser claros no seguinte sentido. Toda legislação, a anterior e essa que trata do abuso de autoridade, ela é sintomática. E por quê? Porque, veja, a lei anterior ela vem em 65, após o golpe militar de 64. O que a lei anterior fazia? O que ela fez, na verdade? Ela tirou do lugar comum do Código Penal os crimes praticados pelas autoridades, especialmente os militares. Tirou dali e colocou esses militares para uma lei específica, a 4898 de 65, descrevendo as condutas que poderiam eventualmente configurar o crime de abuso de autoridade. Só que com penas muito pequenas, que vão todas para o juizado especial. Então, na verdade, a lei parecia criar a figura do abuso de autoridade, mas o que ela fazia era tirar da vala comum do Código Penal com penas mais altas aqueles que estavam no poder. E assim permaneceu. Com a lei nova, a situação não deixa de ser semelhante. Não há nenhuma dúvida, isso não há nenhuma dúvida, e tudo que eu estou dizendo aqui é doutrina, tá, gente? Eu não estou aqui inventando. É doutrina, é o que os estudiosos escrevem. Não há nenhuma dúvida que a lei de abuso de autoridade, ela ressuscitou no Congresso a partir da evolução da Operação Lava Jato. Isso não há nenhuma dúvida. E eu não estou defendendo um lado, defendendo o outro. Nem A nem B. Eu estou contando um fato. Sim. É um fato. Tanto é verdade que a lei dormitava lá há 6 anos, né, um projeto do Renan Calheiros, dormitava há 6 anos no Congresso, e quando a Lava Jato evoluiu, a toque de caixa ele saiu do armário e falou, vamos, e vou ser julgado, e vou ser votado. E pior, ele foi votado sem reflexão. Ele foi votado por voto de liderança. Então isso é uma crítica que se faz. Uma das grandes polêmicas, olha, não foi uma legislação construída, refletida. Ela foi votada por liderança. Sendo votada por liderança, o que nós percebemos é que não houve oportunidade da imprensa acompanhar a votação, das pessoas acompanharem a votação e perceberem para onde a lei ia. Mais do que isso, né? Ela é votada por liderança, o presidente veta algumas das disposições, ela retorna. Quando ela retorna, nesse intervalo de tempo, o presidente ausente do país, o seu principal articulador político ausente do país, todos eles numa reunião da ONU, salvo engano, nos Estados Unidos, e nesse mesmo intervalo de tempo há uma operação da polícia que acaba fazendo uma busca e apreensão na casa de um parlamentar. Feito isso, rapidamente o Senado colocou em votação os vetos e afastou
os vetos, praticamente todos os vetos, né, do presidente, e a lei entrou em vigor promulgada pelo Senado na parte que tinha sido vetada pelo presidente. Então você vê que existe, uma legislação que, eu não diria que ela é ruim, não. Eu não diria que ela é ruim, não. Ela tem pontos muito ruins, que a gente pode, né, eu vou esclarecer aqui. Mas eu diria que ela moderniza a legislação anterior. Tanto é verdade, se você pensar bem, olha só, a legislação anterior, no seu artigo 3º, ela trabalhava com um crime de maneira geral, né, que falava assim, não, violar direitos e garantias, basicamente os direitos e garantias fundamentais previstos lá no artigo 5º da Constituição, repetidos no artigo 5º da Constituição de 88. Só que ele é muito genérico, e sendo uma disposição muito genérica, ela viola o princípio da legalidade, da taxatividade que o direito penal exige, e assim o fazendo, eu acho que o artigo 3º nem foi recepcionado. Por outro lado, o artigo 4º da lei antiga, ele estabelecia uma série de condutas específicas, e aí sim taxativas, que configurariam um abuso de autoridade. Essas condutas, grande parte delas foi repetida na lei nova, só com a pena aumentada. Então, na verdade, em grande parte, a lei nova fez o quê? Ela reforçou aquelas condutas da lei antiga e aumentou a pena. Até aí, está tudo bem. Até aí é uma modernização, enfim. Só que há pontos da lei que precisavam ser mais refletidos, precisavam ser mais raciocinados, mais estudados. E isso não aconteceu. Essa eu acho que é a grande crítica da nova legislação. E nesse ponto, o Poder Judiciário, né, a atuação do juiz ficou bastante fragilizada nesse ponto. Lei de abuso de autoridade e as investigações, como é que isso se relaciona, como é que pode ter algum conflito aí? Olha, assim, todo aquele que exerce, em razão do seu cargo, uma autoridade, exerce as suas funções e tem poder de autoridade, ele tem que ter consciência daquilo que faz e os limites da sua atuação, o limite constitucional da sua atuação. E agora o limite legal também da sua atuação. Então eu acho que a lei de abuso de autoridade, ela torna mais rigorosa, ou mais rigoroso, este enfrentamento das questões envolvendo investigação. O que eu quero dizer? Que ao realizar uma investigação, ao tocar uma investigação, agora, tanto a polícia quanto o Ministério Público tem que ter atenção para não, no afã de alcançar os seus objetivos investigativos, ultrapassar o limite que seja razoável. A lei de abuso de autoridade tem excesso? Claro que tem, mas ela não é de todo ruim. E eu acho que o grande problema desses atores da persecução penal, juízes, promotores, policiais, o grande problema ao invés de refletir o que está ruim, simplesmente rechaçar dizendo que tudo é ruim. Mas nem tudo é ruim. Porque existem maus policiais, existem maus promotores, existem maus delegados, existem maus juízes. Em toda profissão nós temos os bons e os ruins. E de alguma maneira os ruins precisam ser punidos pelos seus excessos. E os excessos existem, eles são reais. O que eu acho que demanda também uma análise mais aprofundada é até que ponto a omissão das corregedorias de cada uma dessas instituições contribuiu para a evolução dessa discussão do abuso da autoridade. Até que ponto o protecionismo dessas corregedorias estimulou e reforçou a necessidade de uma legislação como a que veio. Porque muitas vezes as corregedorias de todas as corporações, eu não estou dizendo de todas as corporações, em alguns momentos pecou ao não punir aquele que efetivamente deveria ser punido. E eu não digo que foi por dolo, por desejo de não punir, não acho que é isso. Eu acho que é realmente porque as corregedorias são, por natureza, qualquer corregedoria, por natureza, corporativas. São membros do mesmo poder que estão ali, são membros da mesma instituição que estão ali julgando o seu colega. Né? E é comum que você se coloque no lugar do outro. Mas será que eu não faria o mesmo nessa situação específica? Né? São questões a serem discutidas, né? Pensadas. A ideia é essa mesmo, pôr o dedo na ferida e discutir mesmo. Agora, tem uma outra pergunta que está me saindo aqui agora, que é essa polícia penitenciária. Agora é a polícia penitenciária, né? Como que a lei de abuso de autoridade pode interferir
nessa situação da polícia, por exemplo, penitenciária, que está ligada direto aos presos, né, no sistema carcerário? A lei de abuso de autoridade, ela estabelece diversos crimes. Dentre esses crimes que ela estabelece, você tem crimes que são específicos do juiz, você tem crimes que são específicos da polícia, e alguns do Ministério Público. E dentre os crimes específicos da polícia, nós temos da polícia e dos agentes penitenciários. Por exemplo, tem um dos crimes é o agente não dar cumprimento a um alvará de soltura, por exemplo. Então o sujeito está preso, o juiz manda soltar e ele não dá cumprimento imediato ao alvará de soltura, sem justificativa razoável. Né? O que nós temos hoje é que os atores dessa persecução penal, os atores lá da execução penal, têm que estar sempre atentos para justificar as suas condutas. Quero dizer o seguinte, vamos imaginar um agente penitenciário que recebe lá um alvará de soltura de determinado indivíduo, e recebendo esse alvará de soltura, o advogado logo vai para a porta né, da penitenciária e fala, vim receber meu cliente, o juiz já mandou soltar, você já recebeu o alvará, tem que colocar ele em liberdade. O agente vira e fala assim, olha, eu estou aqui na unidade prisional, eu e mais um ou dois, nós somos só 3 agora no plantão que se iniciou às 18 horas, ou às 19 horas, eu tenho 200 presos aqui dentro. Eu não tenho condição, eu e mais 2, de ir lá dentro da carceragem e tirar o seu preso. Eu não tenho como fazer isso, porque senão eu coloco em risco toda a unidade prisional. Eu não sei se vocês têm essa dimensão, eu fui juiz de execução penal, né, por muito tempo lá em Ipatinga, eu saí da execução penal de Ipatinga, fiquei lá por muito tempo. Então eu conheço um pouco da realidade desse sistema. E eu não sei se as pessoas têm essa dimensão, para você tirar um preso de dentro de uma cela, você precisa de pelo menos 5 agentes penitenciários, para tirar lá de dentro. Eu não sei se vocês sabem, a porta da cela não abre toda não. Ela tem como é que eu vou dizer? Uma correntinha, você trava ela abre a conta do preso sair de lado. E ela fica travada. Porque se ela abrir toda, você tem lá 50, 20, 30 presos dentro de uma cela, eles saem, no linguajar da unidade prisional, é o cavalo doido, eles saem lá de dentro, empurram a gente e tá criada a rebelião. Então, um agente não tira um preso dentro da cela. 2 agentes não tiram. Você precisa ali de um que vai abrir, você tem mais um ali, tem mais 3 na contenção, armados, com munição não letal. Então não é simples. Então o que esse agente vai precisar fazer agora? Ele precisa justificar. Olha, eu não cumpri o alvará imediatamente, porque no momento eu não tinha condição de cumprir aquele alvará. Mas assim que houve condição, ele foi cumprido. Aí está descaracterizado o abuso de autoridade. Porque ele não abusou porque quis. E aí entra um ponto que é fundamental na legislação. Ela logo no começo, ela cria o que a gente chama do dolo específico. O que significa isso? Todo crime, no ordenamento jurídico penal, todo crime, ele é, por natureza, um crime doloso. Ou seja, pressupõe o legislador que o agente tinha o desejo, a vontade de produzir o resultado que ele produziu. Todo crime é assim. Alguns crimes, para além desse desejo, dessa vontade, eles estabelecem um desejo especial, um objetivo, um fim específico de agir do agente. Então, eu digo para vocês, vou dar um exemplo bobo, simples. O furto. O crime de furto fala assim, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A lei fala subtrair, então, quando a gente pensa no furto, o sujeito tem que ter o desejo de pegar a coisa. Ele tem que pegar a coisa do outro com desejo. Só que não basta no crime de furto esse desejo. É preciso que ele pegue a coisa do outro com o desejo não só de pegar, mas de pegar e ficar para ele ou para alguém. Porque a lei fala subtrair para si ou para outrem. Então, se eu pego um objeto seu, por exemplo, o seu telefone celular, para usar, pego ele aqui, vou lá para fora, saio andando com ele, desço uns 2, 3 quarteirões daqui, para utilizá-lo. Retorno e coloco ele no mesmo lugar que eu peguei, em cima da sua mesa. Eu não pratiquei crime de furto. Não existe o furto. Por quê? Porque o ele furto não se materializou. É porque o furto exige um especial fim de agir. Qual que é esse especial fim? Qual que é esse dolo específico? O dolo de ficar com o seu celular, para mim. E aí a lei fala assim, logo lá no começo. Eu até tô com a redação dela aqui, eu vou
as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro. Então, peraí, se eu pratico qualquer das condutas porque eu errei, eu sou ruim. Tecnicamente eu sou ruim, eu sou um policial ruim, eu sou um juiz ruim, eu sou um promotor ruim, mas não foi com intenção de prejudicar ninguém, nem de beneficiar, não, porque eu sou ruim tecnicamente. Então eu não cometi o crime, porque a lei diz que eu tenho que ter um fim especial quando eu pratico aquela conduta, que é um fim especial de me beneficiar um terceiro ou prejudicar alguém. E mais do que isso, aí é que escorrega o legislador, que ele fala assim, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Agora, o que é mero capricho? O que é satisfação pessoal? A doutrina vai nos dar essa resposta, a jurisprudência vai ter que nos dar essa resposta, mas nós não sabemos o que o legislador quis dizer com isso. Mas fato é que a lei, no seu artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 1º, logo lá no começo, ela já deixa muito claro que o agente, para praticar qualquer dos crimes de abuso de autoridade, ele tem que ter o desejo de prejudicar alguém, ele tem que ter o desejo de se beneficiar, ele tem que ter o desejo de beneficiar um terceiro. Assim como no furto, ele tem que ter o desejo de ficar com a coisa para ele. Se ele não tem esse desejo, não tem crime de furto. A não ser, obviamente, a gente tem que fazer a ressalva, né, no Código Penal Militar. O militar não pode. Furto de uso. O furto de uso no militar não pode. Né? O Código Penal Militar prevê como crime. Mas no nosso, né, o cidadão comum não pratica. Para a gente encerrar. Juiz de garantia. Deixei por último. Esse tema é muito interessante porque é o seguinte, eu estou escrevendo um capítulo de um livro que sai pela Juspódio aí, se Deus quiser, agora em fevereiro, coordenado pelo professor Gabriel Habib, meu amigo, foi meu colega de mestrado em Lisboa. E o capítulo que ficou para mim é justamente o juiz das garantias. Olha, a gente teria pauta mais um programa inteiro para falar de juiz das garantias. Nós vamos voltar para falar sobre o juiz das garantias, só dele. O que eu posso falar de juiz das garantias é o seguinte, não adianta tapar o sol com a peneira. O juiz das garantias é uma evolução. Ele é uma evolução sem nenhuma dúvida. Ele coloca o Brasil, ou conduz o Brasil a uma condição de igualdade com os seus irmãos da América Latina e com diversos países europeus, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, enfim. O Brasil era uma ilha, com a não existência do juiz das garantias. A grande crítica que se faz ao juiz das garantias, né, não se refere ao instituto, se refere a como ele será implementado. Tanto é verdade que o ministro Dias Toffoli suspendeu, né, por 180 dias a aplicação do juiz das garantias. E eu digo isso sabe por quê? Pensa o seguinte, quando nós pensamos em juiz das garantias no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, nós estamos falando de estados com pequena extensão territorial em que você tem juízes muito próximos. Quando nós falamos de juiz das garantias em Minas Gerais, Bahia, Pará, Amazonas, eu estou falando de uma absoluta inviabilidade de implementação num espaço de tempo tão curto. É impossível, não há possibilidade de se implantar. Agora, que a figura do juiz das garantias revela ou estabelece uma evolução no processo penal brasileiro, isso não há nenhuma dúvida, não. Existe resistência? Claro que existe. Muita gente resiste? Muita gente. Setores do judiciário resistem? Muitos. Ministério Público? Muita gente resiste. Mas ele garante um princípio processual penal, um sistema que foi garantido pela Constituição, que é um sistema acusatório puro, em que o indivíduo não pode ser julgado pela mesma pessoa que decidiu sobre a sua liberdade ou não durante as investigações, que decidiu sobre uma interceptação telefônica ou não, que decidiu sobre uma busca e apreensão na casa dele. E por quê? Porque a ideia é que esta pessoa que decidiu assim pode de alguma maneira ser influenciada por essas decisões, quando ele tiver que julgar o mérito. E qual que é o problema de se separar essas pessoas? Eu não vejo nenhum. O problema é estrutural, realmente. Aqui em Minas Gerais nós podemos falar, embora o grande esforço do nosso presidente, Nelson Messias, presidente do nosso tribunal, um esforço hercúleo para tentar, né, implantar o sistema, aqui em Minas ele é de difícil implantação no curto espaço de tempo. Vai ter que ter uma ginástica do tribunal. É uma evolução? A gente está vivendo um momento de evolução também no direito? Eu acho que principalmente a persecução penal, né, o direito penal e processual penal, atabalhoada do jeito que o nosso poder legislativo ele é atabalhoado. Isso não há como negar.
esses remendos, esse juiz das garantias, ele dormita num projeto do CPP novo há mais de 10 anos. Ele foi retirado de lá, eles pegaram lá do CPP de 10 anos atrás, trouxeram para cá. Agora, imagina, você tem um CPP totalmente novo em tramitação há 10 anos. Por que ele não é decidido, resolvido em planta? Porque ele faz remendo. E o remendo não se encaixa. Por exemplo, eu tenho discutido, com a implantação do juiz das garantias, nós temos disposições do Código de Processo Penal que não se sustentam mais, que não podem permanecer. Elas estão tacitamente revogadas pela norma. Por que o legislador não pensou nisso? Por quê? Porque é remendo. Se ele faz uma reforma geral ampla, mas aí é o nosso legislador, ele vai a toque de caixa. Então você pega a Carolina Dickmann, há um tempo atrás, teve as suas fotos divulgadas, aí criaram um crime específico para aquilo. Furtaram as provas do Enem, não sei quantos atrás, botaram um crime específico para isso. Então, assim, o nosso legislador vai muito a toque de caixa. É casuístico. E às vezes o direito precisa raciocinar um pouco mais. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Estou vindo com o Thiago aqui. Se a gente der corda também com um café, um queijo aqui, acabou. Só amanhã que nós vamos sair daqui. Vai voltar outras vezes, Thiago. Muito obrigado. Foi um prazer te receber. Uma entrevista assim maravilhosa, né? Vai subir para o podcast também, viu, gente? E amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Amanhã a gente vai falar sobre doação de sangue e de plaquetas com um especialista aqui do Biocor. Não perca amanhã. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Thiago, muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço, gente. Até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH Mérito Enem. Bolsas de até 100%. Inscreva-se em unibh.br/Mérito Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.